Irmãos, o texto lá de Apocalipse capítulo 13, ele fala de uma besta que emerge do mar. Versículo 11 fala assim: vi ainda a besta emergir da terra, possuía 2 chifres, 13 e 11, parecendo o cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença, faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Falamos sobre. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam a imagem à besta, aquele ferido a espada sobreviveu. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres, os escravos, façam dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número, o seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Irmãos, estamos falando sobre o anticristo final. Na terça-feira próxima passada, falamos sobre isso. Falamos que muitos anticristos já se levantaram na história, mas a Bíblia fala de um anticristo final. Nós lemos alguns textos aqui e não vamos relê-los aqui devido ao tempo. E falamos, queridos, e perguntamos: o anticristo se levantará? Que tempo vai ser esse? E nós apresentamos, irmãos, que o tempo do fim ele é descrito na Bíblia por 4 sinais. Primeiro, a apostasia. Estudamos essa lição aqui. Nós vivemos um tempo de grande apostasia, a grande tribulação, a revelação do anticristo final e o pouco tempo de Satanás. Então, irmãos, esses são os 4 sinais que nós temos descritos na Bíblia para a chegada do anticristo final e para o tempo do fim. Falamos sobre o anticristo final, falamos sobre o perfil desse anticristo, que ele vai ser um homem específico, como está registrado em 2 Tessalonicenses 2:3. Falamos também, irmãos, que ele será um homem da iniquidade. 2 Tessalonicenses 2:3 diz assim: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso, ou seja, a segunda vinda de Cristo, não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. Então, primeiro a apostasia, irmãos, está vendo? Assim seja revelado o homem da iniquidade. Falamos sobre isso aqui, irmãos, sobre o tempo da apostasia e depois revelado o homem da iniquidade. Quando ele fala, ninguém de nenhum modo vos engane, por isto, ou seja, ele está falando da segunda vinda de Cristo. A segunda vinda de Cristo, irmãos, não vai acontecer primeiro, sem a apostasia e o cimento do anticristo final. Falamos também, irmãos, sobre as características desse anticristo. Falamos que ele incorpora todo o poder, força e crueldade dos grandes impérios do passado. Falamos, como está em Apocalipse 13:2, né? A besta que vi era semelhante ao leopardo como de urso e boco como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. E falamos, irmãos, sobre o leopardo, a força do urso e a ferocidade do leão. E cada uma dessa fera descrita aqui representa um império. O leão representava o império babilônico, o urso representava o império medo-persa, o leopardo representa o império grego. Falamos também, querido, que a sua ascensão se dará num tempo de muita turbulência. Olha o que diz o versículo 13:1. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças sobre os chifres, 10 diademas e sobre as cabeças nomes de blasfêmias. Resumindo, Cristo aparecerá como a única saída para trazer solução a essa grande aldeia mundial. Quando nós falamos em aldeia mundial, você lembra de quê? Globalização. Vivemos, irmãos, um tempo de globalização. Exemplo disso, há 3 anos atrás, nós tivemos uma queda nos bancos nos Estados Unidos em relação a financiamento de imóveis. Isso aconteceu não apenas na América, trouxe consequência para o mundo todo. Vivemos uma crise muito grande na Europa hoje. Os irmãos aí têm assistido. Portugal hoje tem um índice de mais de 25% de desemprego. 25% de desemprego. Imagina. Só para você calcular, o que é 25%? É 100 mil pessoas, 25 mil está desempregado, irmãos.
1 milhão de pessoas, 250 mil está desempregado. 10 milhões de pessoas, 2 milhões e 500 mil estão desempregados. Só para você ter uma ideia. A Espanha vive um contraste grande, né? 27% da população desempregada. Eu estava assistindo uma reportagem há poucos dias agora, que na Europa Central, nesses países, como na Itália também, que está uma grande crise também, aqueles que têm diploma estão escondendo o diploma. Por quê? Porque na verdade quer fazer para se manter. Então quem é engenheiro, quem é arquiteto, quem tem qualquer profissão, ele coloca no seu currículo que ele está disposto a fazer qualquer coisa. Quem já morou em Portugal aqui? Como é que eles chamam fazenda lá? Como é que é? Quinta. Tivemos notícia que muitas pessoas estão indo para as quintas, para as fazendas. Os lugares que estão tendo serviço em Portugal são nas quintas, nas fazendas. Muitos médicos, muitos engenheiros estão trabalhando braçalmente. E essa é a grande aldeia global, irmãos. Quando falamos em aldeia global, é isso, irmão. Essa globalização, o que trouxe a globalização? Nós estamos estudando aqui desde terça-feira passada, fala dessa globalização, irmãos. Nós temos uma moeda única mundial hoje? Tem, irmãos, é o dólar. Nós temos uma língua universal no mundo hoje, qual que é? O inglês. E o que eu quero, querido, é que você entenda que isso não é especulação, mas é a palavra de Deus se cumprindo. Irmãos, os economistas não sabem o que fazer mais. Semana passada, nós vimos lá a ONU colocando mais uma porção de dinheiro na Grécia. Na Grécia, os grandes impérios, Grécia, o Egito. O que está acontecendo lá no Egito, irmãos? Isso, irmãos, é o que? Isso é essa grande aldeia global. Você fala assim, aqui que eu estou nem importando aí se os Estados Unidos quebrar, irmãos. Se os Estados Unidos quebrar, o mundo todo está quebrado. Se os Estados Unidos quebrar, vai refletir no Brasil. Os bancos lá refletem no Brasil. As bolsas de valores, quando você entra no mercado, quando você vê as bolsas de valores, cai lá no Japão, e a primeira a fechar é do Japão, né? A primeira é a do Japão, e a primeira são as orientais, né? Depois de 12 horas, as daqui fecham também, de que maneira? Com baixa. Isso é atualização, irmãos. Aí você vai ver o Jornal da Globo, né, de noite, fala as bolsas de Hong Kong, as bolsas de Tóquio, a de Londres, a de Nova York, a de São Paulo, em queda hoje. Então, querido, vivemos uma globalização. Nós vivemos os países interligados economicamente. Eu não posso dizer que eu não estou importando o que está acontecendo hoje na Europa, porque vai refletir na economia brasileira. Eu não posso, porque a China está crescendo e a Índia está crescendo hoje, são países emergentes crescendo, apontando para cada dia despontar, mas qualquer coisa que acontecer lá vai refletir na nação brasileira, irmãos. Os economistas já não sabem o que fazem. Isso, querido, por mais que às vezes nós tenhamos dificuldade de entender, chegará um tempo onde não vai ter solução. E como nós lemos aqui, querido, esse anticristo vai surgir num tempo aonde a grande saída vai ser uma mente poderosa para resolver problemas e soluções. Falamos também, querido, sobre esse anticristo final, que ele vai agir no poder de Satanás. Vimos aqui, irmãos, que o anticristo vai dar-se como um grande milagre. Lemos aqui, Apocalipse, uma ressurreição, imitando a ressurreição de quem? De Cristo. Falamos também que ele vai realizar estupendos milagres. 2 Tessalonicenses 2,9, olha o que diz lá. Ora, o aparecimento do iníquo é a segunda eficácia de Satanás com sinais e prodígios de onde? Da mentira. Falamos também, querido, que o anticristo vai ditar e disseminar falsos ensinos. E aqui nós falamos de 2 Tessalonicenses, falamos de 2 Timóteo sobre enganadores, falamos de 1 Timóteo capítulo 4:1, onde o apóstolo Paulo fala pregar a palavra, insta que seja oportuno, quer não, porque chegaria um tempo aonde isso aconteceria. E falamos, querido, que o anticristo vai governar na força de Satanás. Apocalipse 13:2 fala: e deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Também nós falamos, e foi aqui que nós encerramos, na última terça-feira passada, falamos, queridos, que ele será objeto de adoração em toda a terra.
Falamos, querido, que o grande desejo de Satanás foi sempre se centrar no trono de Deus. Lembra que nós encerramos aqui lendo Isaías o quê? Isaías 14, irmãos. Também falamos que nós lemos Ezequiel o quê? Ezequiel 28. Lembra, irmãos, que nós estávamos encerrando aqui e falamos, irmãos, das legalidades satânicas hoje, que nós temos que tomar cuidado com elas. Lembra disso, que eu estava no finalzinho falando sobre isso aqui? E falamos, irmãos, que esse espírito de engano seria muito caro no tempo do anticristo final. Eu ainda citei uma música aqui para os irmãos ainda. Lembra qual a música eu citei? A música da Ivete Sangalo, Poeira. Às vezes os irmãos não tiveram prazo para pesquisar, né? Qual que é o nome da música? O nome da música é Sorte Grande. Esse é o nome da música. E eu tive a curiosidade de baixar a letra aqui para os irmãos, e eu apenas vou ler aqui a letra dessa música para os irmãos. E a música é a seguinte: a minha sorte grande foi você cair do céu. Isaías 14, 12 fala que ele caiu do céu. Minha paixão verdadeira. Preste atenção. A minha sorte grande foi você cair do céu, minha paixão verdadeira. Viver a emoção, ganhar o teu coração, para ser feliz a vida inteira. É lindo o teu sorriso, o brilho dos teus olhos, meu anjo querubim. Isaías 14 fala que ele era um anjo querubim. Mais uma vez, referência a Satanás. O doce dos seus beijos, calor dos meus braços, perdi jasmim. Provavelmente aqui uma apologia aos incensos das seitas orientais e também dos trabalhos de macumba. Chegou no meu espaço, mudando no meu pedaço, e diz: o amor não é brincadeira, pegou um laço. O que fala Isaías 91, irmão? Sobre o laço de quê? Nós sabemos que quando a Bíblia fala sobre o laço do passarinheiro, em relação ao laço de quê? De Satanás. Eu estou apenas trazendo isso aqui para os irmãos, porque às vezes, né, a gente tem sempre alguns que pensam: o pastor está tirando atrás da orelha, né? E por incrível que pareça, eu pesquisei um pouco mais sobre isso. Nós sabemos que a Ivete Sangalo, ela, antes de ter carreira solo, ela cantava na banda chamada Eva, não é isso? E para aqueles que gostam de pesquisar, né, a banda Eva, outra música literalmente como essa, falando de anjo que caiu, falando de anjo que é amor, uma apologia a Satanás. Então começou na banda Eva e depois ela gravou essa música. Mas se você pesquisar depois, aí vai ficar na sua curiosidade. Eu encontrei outra música e outras músicas também com essa apologia a Satanás. Por que estou dizendo isso, irmão? Porque, como nós lemos aqui, irmãos, o objetivo dele será que ele ser adorado em toda a terra. Olha o que está lá em Apocalipse 13, versículo 3. Então, vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas esta ferida mortal foi toda a terra, se maravilhou, seguindo ao versículo 4. Vamos ler juntos? E também, irmãos, aqui eu já estou passando por cima, foi coisa que a gente viu no final de semana passada. Ele vai fazer oposição aberta a Deus e à igreja de Cristo, irmãos. Alguns irmãos que têm acompanhado, lembra quando nós estudamos aqui Apocalipse capítulo 12, irmãos? Lembra disso? E nós falamos aqui, irmãos, apenas lembrar que Satanás tentou matar o filho da mulher, e a mulher era a nação de Israel. E Apocalipse capítulo 12, 12 fala assim: festejai os céus, celebrai, mas ai da terra e dos seus habitantes, porque Satanás desceu até vós com grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. E se você continuar essa leitura aí depois do versículo 12, você vai ver literalmente que tudo aquilo que ele não conseguiu fazer com Cristo, ele agora foi atrás da descendência. Quem é a descendência de Cristo? A igreja. Então, irmãos, ele vai fazer oposição aberta à igreja de Cristo.
2 Tessalonicenses 2 fala que ele se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou objeto de culto, ao ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Se você ler lá em Isaías capítulo 14 depois, guarde isso, querido. Eu estou forçando isso, mas guarde Isaías 14, guarde Ezequiel 28. De vez em quando alguém me liga e fala: pastor, aonde está esse texto? Outro dia lá de conselheiro me ligaram, Isaías 14, Ezequiel 28. Isaías 14 fala que ele quis sentar no trono de Deus, ele quis ser maior do que Deus, e que até no final ele vai se opor a Deus e vai tentar sentar no trono de Deus. Ele fará também, irmãos, violenta e esmagadora oposição contra a igreja, fará guerra contra os santos e prevalecerá contra eles. Olha o que diz o versículo 7, Apocalipse 13, 7. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Versículo 8: e adorá-lo-ão todos que habitam sobre a terra, aqueles cujo nome não for escrito no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Olha aqui para mim, irmãos, no final eu vou falar sobre isso. Por que você vai ser vencido? Porque a partir do momento que você não aceitar essa marca, esse sinal, você vai ser morto. Você vai ser morto, mas salvo em Cristo Jesus. Olha o que diz o versículo 8: e adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foi escrito aonde? No livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Mesmo morto, porque eu estou bem certo de que nem a morte, a vida, nada pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Mesmo diante da morte, irmãos, nós somos mais do que vencedores. Quando ele fala aqui dessa vitória, irmãos, é o poder que ele vai ter sobre a morte mais dada. Foi-lhe dado, querido, foi-lhe dado, foi Deus que deu, tá bom? Ele não tem essa autoridade dele, como nós estudamos aqui em Apocalipse capítulo 9, lembra disso? Sobre a cavalaria do inferno, tudo que ele faz ali, porque foi dado para ele, foi dado por Deus para cumprir os seus propósitos. Mesmo aqueles santos que morrerão nos últimos dias, morrerão salvos, mesmo mortos. Isso, irmãos, é maravilhoso quando a gente entende sobre isso. E quando, na verdade, o anticristo, irmão, se levantará contra a igreja, contra o culto e contra toda expressão de fidelidade a Deus. Vivemos um tempo, irmãos, de infidelidade a Deus. Não estou falando só de questão financeira, não, irmãos, que eu me preocupo até bem pouco com isso. Infidelidade no culto, na adoração, no temor, em várias coisas, irmãos. E tudo isso, irmãos, esse ponto mais intenso vai ser no tempo da grande tribulação. Abre lá em Mateus capítulo 24. Mateus 24. Irmãos, nós não temos tempo para ler tudo aquilo que é necessário ler aqui na igreja, né? Mas eu incentivo os irmãos a lerem, porque há uma necessidade em relação a isso. Olha o que diz no versículo do capítulo 24. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram: dize-nos, quando sucederão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Olha aqui para mim, irmãos. Os discípulos, em particular, os 12, se você lê anteriormente, o Senhor Jesus estava falando sobre a sua volta. O Senhor, quando vai acontecer isso? E agora, do versículo 4 em diante, ele começa a falar, respondendo aos seus discípulos, quando aconteceria isso. Versículo 15 a 22, acompanha a leitura comigo, diz assim: quando, pois, vires o abominável da desolação que falou o profeta Daniel, no lugar santo, que ele entenda, isso aqui, querido, é o anticristo final, tá bom? Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes,
Quem estiver não desça a tirar de casa alguma coisa, e quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas, e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande, como desde o princípio do mundo, até agora não tem havido, nem haverá jamais. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas, por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Olha para mim, irmãos, simplesmente, de maneira bem breve, você lê um texto como esse aqui, você chega a uma conclusão, irmão. Não vamos passar pela grande tribulação, irmão. Não está falando na Bíblia, irmãos. O próprio Jesus fala que nós vamos passar pela grande tribulação. Pastor, por que você está falando isso? Porque os pré-tribulacionistas dizem que nós não vamos passar, que vai ser arrebatado antes da tribulação. Como é que fica uma página dessa aqui? Você rasga e joga fora, irmão? E outros textos mais que nós temos, Tessalonicenses, Apocalipse e outros mais. Nós vamos passar, irmãos, pela grande tribulação. Nós seremos atribulados. Mas é o que diz a Escritura: ser fiel até a morte, recebereis a coroa da vida. Então, irmãos, esse tempo será um tempo de intensa e grande tribulação. Eu gostaria de falar hoje, tentar encerrar ainda hoje, sobre a manifestação do anticristo. Nós falamos, se eu manter lá em 2 Tessalonicenses. E a manifestação do anticristo, irmãos, fala que a sua presente dissimulação e futura revelação. Vamos ler 2 Tessalonicenses 2, de 6 a 8. Diz assim: e agora, o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, aquele a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. O apóstolo Paulo, irmãos, ele fala que o anticristo está sendo detido por algo e por alguém. Isso aqui traz uma discussão teológica, às vezes um pouco acirrada. Se você perceber no versículo 6, fala que algo está detendo. Se você perceber no versículo 7, fala que alguém está detendo. E agora sabeis o que o detém. Muita discussão, irmãos, tem se levantado em torno desse assunto. O que seria esse algo? O que seria alguém? A maioria dos estudiosos reformados, irmãos, eles entendem que esse algo é a lei. Enquanto não cumprir a palavra de Deus, irmãos, o anticristo final não virá. A lei é a palavra de Deus, e Deus cumpre a sua palavra. E alguém, esse alguém, irmãos, é aquele que faz a lei se cumprir. Esse alguém é quem? É Deus. Por isso que Deus tem tanto zelo para com a sua palavra, irmãos. Enquanto não cumprir a palavra de Deus, enquanto tudo que está registrado acontecer, irmãos, esse alguém que é Deus não vai trazer o anticristo final para a volta do Senhor Jesus. Eu tenho falado alguma coisa, irmãos, e falando sobre a lei, eu vou trazer aqui para os irmãos. A Bíblia fala que enganoso é o coração. Não fala, irmãos? A Bíblia fala, irmãos, sobre a nossa mente. A mente de Deus é a profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Jó fala assim: quem te ensinou? Quem foi o conselheiro de Deus, irmãos? Deus, querido. E Ele existe de eternidade a eternidade. E nós temos que tomar muito cuidado nesse tempo que nós estamos vivendo, mediante até um estudo como esse aqui, de escatologia, e sobre o anticristo final, sobre as nossas discussões que vagueiam por aí. Eu tenho orientado alguns irmãos, e vou fazer este púlpito. Quando tiver uma discussão teológica, a primeira coisa que você precisa de fazer é trazer essa discussão para a luz da Escritura. Nós vivemos um tempo, irmãos, de muitos achômetros e achismos. Todo mundo acha.
Se tiver aqui 5 pessoas, irmãos, talvez chegar à conclusão de um lugar, porque eu acho. Irmãos, na Bíblia não diz eu acho, diz o que a Bíblia fala, e pronto, e ponto final. Quando acontecer uma discussão, em qualquer meio que você tiver, mas principalmente na igreja, numa sala de escola dominical, num contexto de debate bíblico, primeira coisa, nós temos, irmãos, um padrão, e o padrão é o quê? É a palavra de Deus. Nós temos de ter um ponto de equilíbrio e um ponto final, é a palavra de Deus. Primeira coisa que deve se perguntar, você crê que a Bíblia é a palavra de Deus? Creio. Você crê que ela de Gênesis, Apocalipse, amém, glória a Deus por isso. Então vamos para a Bíblia. Irmãos, eu me preocupo muito, eu vejo discussões acirradas, dizendo eu acho. Não, irmãos, eu não tenho direito de achar nada. O pastor não tem. O membro não tem, o oficial não tem, o presbítero não tem. Nós temos tudo de passar pelo crivo de quê? Da Escritura. Você está vendo que até o anticristo final está sendo seguro pela lei? A lei é o quê? É a palavra de Deus. Enquanto não cumprir essa palavra, irmãos, o anticristo final não vem. E quem, ou alguém que está segurando esse anticristo final, é o autor da Escritura Sagrada. Toda a Escritura é inspirada por quem? Por Deus, soprada por Ele. Irmãos, eu fico muito preocupado quando eu vejo, porque eu acho, irmãos, eu não tenho direito de achar, que é preciso nós trazermos para um parâmetro, e esse parâmetro é a Bíblia. Pastor, mas não, querido, é a Bíblia. É preciso dizer o que a Bíblia diz sobre esse tema. O que a Bíblia fala sobre isso, o que a lei fala sobre isso. Porque senão nós não chegamos em lugar nenhum. Porque existem várias interpretações. Não, querido. A Bíblia se interpreta, a nossa interpretação é histórico-gramatical. Nós temos de pegar a Bíblia e definir aquele tema, e através da Bíblia que o tema fala. Não porque, não, Senhor, a Bíblia fala o que deve ser falado. Então, irmãos, por que eu estou falando isso? Porque nós temos aqui hoje 60 pessoas. Às vezes nós vamos ter conceitos distorcidos coisas. Mas a partir do momento que nós trazemos para a Bíblia, nós temos um parâmetro. Por isso que a Bíblia, irmãos, quando nós falamos de cânon bíblico, nós falamos de uma régua, quer dizer, ela é exata. A Bíblia, querida, é uma régua, é a palavra de Deus. Isso que deve ser seguido. E eu digo sempre, irmãos, e repito, você não fique com o pastor Zé Geraldo, você não fique com o pastor fulano, você não fica, mas você fica com a palavra de Deus. Isso é o mais importante. Querido, algo inegociável à palavra, algo inquestionável à palavra. Nós não negociar a palavra, nem questionar a palavra, querido. Você vê que a lei, o que está segurando o anticristo é a lei, é a palavra de Deus. O que é a lei de Deus? É de Gênesis a Apocalipse. É Gênesis 1, Apocalipse 22. Enquanto não cumprir essa palavra, o anticristo final não vem. Alguém para que se cumpra a sua palavra. E é preciso, irmãos, que estejamos de acordo com a palavra de Deus. Quando formos conversar algo sobre a Escritura, traz para a Bíblia. O que a Bíblia diz sobre isso? Essa é a pergunta importante a fazermos. Então, irmãos, entendemos sobre isso, sobre essa... E também, querido, 2 Tessalonicenses 2,8, olha o que diz. Então, será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca, e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Irmãos, olha aqui para mim. Jesus está vencendo, e ele vencerá. Jesus é aquele que era, que é e que há de vir. Ele é o nosso grande rei. Ele é o Senhor que virá do céu com grande poder e excelsa glória, acompanhado, irmãos, de um exército poderoso de anjos, e então ele vai matar o anticristo com o sopro da sua boca e destruir pela manifestação da sua vinda. Querida, a vinda de Cristo vai pôr um ponto final em toda soberba, em todo orgulho, em todo trono do anticristo final. O texto fala, querido, que o Senhor Jesus o matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação de quê? Da sua vinda. É por isso, irmãos, que o surgimento do anticristo final, ele é o que precede a volta de Cristo. Acompanhe comigo a minha interpretação bíblica desse texto, querido.
com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Ou seja, querido, automaticamente a volta do Senhor Jesus já é o quê? Já é a derrota do anticristo final. Quem diz isso? A Bíblia. Irmãos queridos, em Daniel 8:25, vamos abrir lá? Daniel 8:25, abra lá, meu irmão. Daniel 8:25. Quem achar pode ler para mim. Amém, aleluia. Jesus descerá dos céus. Isso aqui é muito importante, irmãos. Olha para mim isso aqui agora. O próprio Jesus fala que o Pai não julga ninguém, porque isso ele concedeu a quem? Ao Filho. Eu estava conversando com o senhor ontem e rapidamente percebi a visão universalista dele, né? E nós temos de lembrar algo importante em relação a isso, irmãos. Jesus é cordeiro, e é mesmo, né? Talvez as palavras mais fortes em relação do Senhor Jesus é a humildade. Lá em Filipenses fala que aquele que não usurpou ser igual a Deus, mas antes a si mesmo se humilhou, se esvaziou da sua glória. Jesus, irmãos, foi humilde. Isaías fala que, cordeiro mudo, ele foi levado para o matadouro e não abriu a sua boca. Não sei se os irmãos aqui já viram um cordeiro ser morto. Você já viu? Tem muita gente que vê e não come depois, não. Na hora que você corta o pescocinho do bichinho, ele olha para você assim, mas não dá um berro. Alguns anos atrás, só para descontrair aqui, né, logo que eu casei, meu sogro ganhou um cordeiro, né, que era uma ovelha, e estava lá alguns cunhados e um outro genro do meu sogro. Aí foi matar o cordeiro, né? Aí passou a faca dele. Aí ele olhou para ele assim, com aquele olho pidão, mudo, calado, né? Aí meu cunhado foi olhando, desmaiou, caiu para trás. Querido, ele não abre a boca, ele não berra. Ele vai como um cordeiro mudo. Jesus, irmãos, foi como um cordeiro mudo. Diante de Pôncio Pilatos, você não vai se defender? Cordeiro mudo. Nós temos de lembrar, irmãos, que hoje ele é o nosso advogado. Ele representa a nossa causa diante de Deus. Isso é maravilhoso. Que maravilhoso saber disso, irmãos. Como eu preguei aqui há poucos dias, né? Deve ter uns 2 ou 3 meses. Quando eu preguei, daquele texto fala, tenho sede. Aquilo fala da humanidade do Senhor Jesus. Quando ele falou, tenho sede, ele fala assim, eu sou homem 100%, tenho sede. E ele advoga a nossa causa, ele nos representa diante do Senhor. Quando nós oramos a Deus e falamos, Senhor, está doendo? Ele fala assim, Pai, eu sei que é isso, porque eu senti. Isso é maravilhoso, irmãos. Quando eu falo assim, Deus, o sofrimento está muito grande, ele fala, Senhor, eu sei que é isso aí, porque eu passei por isso. Mas nós temos de lembrar algo muito poderoso, irmãos. Na segunda vinda do Senhor Jesus, ele vai vir como juiz, irmãos. E às vezes esse cristianismo universalista não entende isso. Ah, não, no final dá um jeito para tudo. É o jeitinho brasileiro. Não, querido, quando Jesus voltar, ele vai voltar como juiz, irmãos. Juiz. E eu gostaria de lembrar que quando ele voltar, querido, ele não vai vir mais como um servo montado num jumentinho, não, gente. Não vai vir mais como um servo montado num jumentinho. Pelo contrário, diz que ele vai vir cavalgando sobre as nuvens com um canglor de muitas tobretas. Ele vai vir como o leão de Judá, como o rei dos reis e como rei de toda a terra. Ele vai vir com domínio, com poder, irmãos. Ele vai se assentar para julgar as nações. Hoje ele advoga a nossa causa.
Hoje nós oramos ao Pai e pedimos em nome de Jesus, tenha misericórdia, mas no último dia, querido, é veredito. No último dia, querido, é julgamento. Quando ele voltar, querido, ele vai vir literalmente, irmãos, para agora julgar as nações. Mateus 24, 30, 31, vamos ler? Mateus 24, versículo 30 e 31. Diz assim, vamos ler o 29. Logo em seguida à tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e o quê? Muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma outra extremidades dos céus. Quando ele voltar agora, irmãos, vai ser com poder. É a sétima trombeta, o clarim, o clangor, e ele vem agora com poder, queridos, com poder. Oh, irmãos, e nesse tempo será de destruição do anticristo final. Abra sua Bíblia em Apocalipse, final, vai lá para Apocalipse capítulo 20. Versículo 10. Diz assim: o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre. Se encontra não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Aleluia. Oh, irmãos, louvado seja Deus, porque em meio a essa avalanche infernal de apostasia, existem aqueles que foram selados. Abra sua Bíblia, Apocalipse capítulo 9, versículo 4. Diz assim, Apocalipse 9, 4. Dito que não causasse dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Já pregamos sobre esse texto aqui, irmãos. O selo de Deus, querido, é o Espírito Santo. Efésios capítulo versículo 13 fala que depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, fostes selados com o Santo Espírito de Deus. Esse Santo Espírito que é o penhor da nossa herança. Oh, querido, aqueles que preferirão a morte a serem infiéis a Deus. Apocalipse 12, 11, vamos lá. Olha o que diz Apocalipse 12, 11. Eles, pois, venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da não amaram mais a própria vida. Oh, irmãos, observem aqui nesse texto, observe aqui no versículo 9, ao capítulo 12, 9. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo, e assim foi para toda a terra com ele os seus anjos. Olha o versículo 10. Então ouvi grande voz proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite, e também diante do nosso Deus. Observe claramente no capítulo 12, de 9 a 11, querido. Satanás tem duas atividades aí: enganar o mundo e acusar os irmãos. Mas nós percebemos claramente, querido, olha o versículo 11, olha a defesa do crente em relação a Satanás. Primeiro, eles, pois, o venceram por causa de quem? Oh, querida, a defesa do crente é recorrer aos méritos da morte de Cristo e ao seu sangue.
Mas o que me chamou muita atenção, e eu deixei aqui para o finalzinho, acompanhe comigo, irmãos. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Irmãos, segunda arma do crente em relação a Satanás é estar ativo na evangelização. Olha o que diz o texto, querido. E por causa da palavra do testemunho que deram. Irmãos, evangelização é arma da igreja. Eu estava falando na congregação, domingo, na escola dominical, com muito amor e carinho, viu, irmãos? O Senhor Jesus, em relação à pregação da Escritura, você vai lá para Mateus 28, ele fala: ide, pregai o evangelho. Marcos 16, ele fala: ide. O que nós fazemos hoje, irmãos? Vinde. Você está vendo como é que nós estamos andando contrário? Nós convidamos o sujeito para vir aqui. Não, querido, nós temos de ir até ele, irmãos. É ide, é ir lá, meu irmão. É sair das quatro paredes, é pregar o evangelho. É ide e não vinde. É preciso ir lá e pregar o evangelho a essas pessoas, querido. Ele está cego, ele está morto. Querido, quando a Bíblia fala que aquele que não tem Jesus está morto em delitos e pecados, você precisa de entender que o morto precisa de ser carregado. O morto não tem como tomar decisão. O morto, literalmente, o homem morto em delitos e pecados. E é por isso que o vinde se tornou tão ineficaz. É preciso, querido, ide e não vinde. Vamos sair, irmãos, pregar o evangelho. Eu estava compartilhando lá na congregação, irmãos, e amor e carinho. Às vezes eu falo: pastor, você está bravo? Não, irmãos, estou compartilhando aquilo que Deus tem colocado no meu coração. Nós fizemos trabalho evangelístico esse ano, no Bela Vista, no Pires, nos Operários, para crianças e adultos. Estava falando lá na congregação, irmãos, algo em comum nesses 6 trabalhos. O que tinha de algo em comum? Sempre as mesmas pessoas. Sempre, irmãos, sempre as mesmas. Você foi no trabalho da criança, vai ali, nós temos foto de tudo ali, você vai olhar as mesmas pessoas. Você vai no trabalho de adulto, no Bela Vista, nos Operários, as mesmas pessoas. Irmãos, quando nós pregamos o evangelho, principalmente nesse tempo que nós vivemos, irmãos, onde Satanás está furioso, esse mundo sendo preparado para a chegada do anticristo final, quando se o evangelho, se lança luz em meio às trevas, meu querido. Quando você está anunciando Jesus, você está indo. É dessa forma, irmãos, que se amarra Satanás. Satanás é amarrado com a pregação do evangelho. A área de ação dele é estreitada com a pregação do evangelho. Por isso que Jesus fala: vós sois luz do mundo. É a luz onde chega, as trevas se dissipam, irmãos. Oh, queridos, vamos entender isso, que as armas que nós temos, a defesa do crente é o sangue de Jesus, sim, mas também está ativo a evangelização. Ide, vamos procurar as pessoas, evangelizar, falar do amor de Deus, quebrar, irmãos, essa dificuldade que nós temos hoje de evangelização, ensinar nossos filhos a evangelizar, ensinar nossos filhos a orar para os missionários. Use estratégia, na hora do almoço, coloca a sua criança orando pelos campos missionários. Coloca. Outro dia eu achei muito interessante, o João Gabriel falou assim: nós precisamos de orar pela minha avó. A Marília tirou uma foto lá, e teve uma celebração lá no SEB, na sexta-feira, e diz a Marília que foi o negócio mais lindo do mundo. Eu não estava lá, que eu estava viajando. Na hora que o pastor mandou orar, o João Gabriel e o Samuel de joelho lá no chão. Coisa maravilhosa, irmãos. Isso enche o coração da gente de alegria. Ensinar, a gente ensina, nós vamos orar por isso. Mesmo naquela, a gente sabe que criança é desassossegada. Não, nós temos que orar por esse pastor aqui. Outro dia eu falei para orar pelo pastor Marcelo, ele estava orando pelo Marcelo. Não é o Marcelo da Maiana, não, o missionário Marcelo.
Que Marcelo? Aí na cabeça, não, missionário Marcelo. Isso tem de ficar encucado na cabeça dos nossos filhos. Irmãos, quando você fala com a mãe para orar para um filho e para o campo missionário, ela fala, Deus me livre. Gente, vamos orar pelos nossos filhos, para serem missionários, para serem pastores, gente. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores, que a seara é grande, os trabalhadores são poucos. Isso nunca teve tanta evidência. Os trabalhadores são muito poucos. Há 10 anos atrás, quando eu fui para o seminário, irmãos, o seminário, se está apenas de Belo Horizonte, tinha 2 turmas, uma de manhã e outra de noite. A média das turmas era 40 alunos, já de noite, e a média das turmas hoje é 20 alunos, irmãos, 20 alunos. Nossos profetas estão morrendo, como eu preguei aqui, irmãos. Como eu falei, irmãos, nós temos uma baixa hoje de pastores, na média de 1.800 pastores por mês, estão deixando os campos. Temos de orar, temos de evangelizar, temos de pedir a Deus amor. Querida, a defesa do crente é estar evangelizando. Satanás é cruel, irmão. Satanás quer roubar, quer matar, destruir. Meu querido, em nome de Jesus, leve-se a sério, porque senão você vai ser derrubado. Satanás é cruel, ele é sujo, ele não respeita o seu filho de 1 ano, ele não respeita o seu filho de 2 anos. Pelo contrário, ele quer roubar, matar e destruir. Estejamos ativos na evangelização, irmãos, ensinando nossos filhos a temer, a amar a palavra de Deus, ensinando esses filhos, colocando no coração deles, na mente, inculcando sobre campos missionários. Oh, queridos, a nossa geração, irmãos, vai ver muita coisa e nós temos de começar a nos preparar. Não é a geração do seu filho, não é a sua geração. Irmãos, para a gente encerrar, muitas coisas que eu já tenho uns 15 ou 20 anos que eu me atrevo a pregar sobre escatologia. E quando eu comecei a estudar sobre isso, aproximadamente 20 anos atrás, tinha muita coisa que eu achava que seria para os meus netos. E está acontecendo hoje. Quando eu comecei a estudar sobre isso, eu falei assim, eu creio que meus netos vão experimentar isso. Irmãos, eu na minha geração já experimentei. Ignorância, mas a ignorância totalmente involuntária da minha parte. Coisas que nós já estamos experimentando. Eu, na minha interpretação de 20 anos atrás, eu imaginaria que estaria acontecendo com um neto meu. Eu tenho um filho com 3 anos, está acontecendo hoje. Irmãos, o da volta do Senhor Jesus está sendo preparado. A apostasia está aí, irmãos. Vivemos um tempo de apostasia. As pessoas estão sendo atribuladas. E a tribulação hoje, querida, ela visita democraticamente todas as casas. As pessoas estão perturbadas, mentalmente, psicologicamente, independente do que ele tem, do dinheiro que ele tem, do curso que ele tem, ele está sendo cada dia atribulado. Como nós vemos aqui em Apocalipse capítulo 9, irmãos, os homens procurarão a morte e não acharão. Mas louvado seja Deus, irmãos, que existe uma promessa desse anticristo final ser esmagado com a boca do Senhor. Agora nós temos que estar preparados, irmãos. Essa palavra, querida, é para nos preparar, querido, para os acontecimentos finais, para que não sejamos cegos desapercebidamente, sem entender, está acontecendo. Não, irmãos, as coisas que estão acontecendo, o Senhor Jesus deixou para nós sobre o tempo do fim. Que Deus cada dia, irmãos, nos capacite a entendermos esse tempo do fim, nos prepare para enxergarmos, irmãos, as coisas que estão acontecendo no mundo espiritual e ficarmos atentos, irmãos, cuidarmos da nossa família, cuidarmos do nosso casamento, dos nossos filhos, cercar essas crianças com cuidado de família, com cuidado pastoral e amar a família e cuidar, porque Jesus Cristo, cada dia que se aproxima, está voltando para buscar a sua igreja. Que Deus possa nos abençoar, irmãos, que Deus possa cada dia te capacitar a um entendimento sobre essas coisas, o fim,
que nós estamos vivendo hoje. De vez em quando eu tenho alguns amigos que estudam sobre esse tema, e nós temos às vezes um grupo de estudo que acontece algo novo, um liga para o outro. E fique atento, irmãos, às coisas que estão acontecendo aí à nossa volta. Que Deus possa abençoar poderosamente, e que você possa saber, meu querido, que o mundo espiritual é coisa séria, o diabo é coisa séria, mas servimos a um Jesus que é Rei, que é Senhor sobre todas as coisas. Vamos estar orando, e te abençoe, obrigado pelo cuidado, pela atenção, que Deus possa nos abençoar. E mais uma vez, ore pelo trabalho que teremos aqui no final de semana. O reverendo Celso vai estar conosco, participe, divulgue, e às vezes nós temos uma oportunidade como essa de estar na igreja, talvez por coisa tão banal a gente fica em casa, irmãos, coisas simplórias, né? Vamos fazer isso não, gente, vamos valorizar isso, né? Uma oportunidade que Deus está nos dando de ouvir alguém que está num campo missionário e sendo instrumento de Deus ali no Timor-Leste. Então, assim, só que for por um motivo muito necessário, deixe de estar na casa do Senhor. E ore, divulgue, pode colar lá a minha notícia que eu mandei na internet lá, pode colar, espalhar, divulgar, convidar as pessoas para estarem aqui, e que Deus possa estar assim nos abençoando. Vamos colocar de pé e vamos orar, irmãos. Deus querido, obrigado por essa noite, obrigado por podermos estar na casa do Senhor. Muito obrigado, Deus, porque cremos que Jesus Cristo é Senhor, Ele é Rei, governa. E muito obrigado porque, apesar de um estudo, Deus, tão sério como esse, do anticristo final, nós sabemos que tudo o que esse anticristo final fizer vai ser dado pelo Senhor. Ele está amarrado, ele está com o cabresto nas mãos do Senhor. Tudo o que fez e vai fazer vai ser segundo a soberana vontade do Senhor. E nós te adoramos por isso, que Ele é um cão amarrado, que não pode fazer nada se não for da vontade do Senhor para cumprir os teus propósitos. Nós agradecemos ao Senhor pela vida da igreja, pedimos a orientação espiritual, pedimos o discernimento, pedimos que o Senhor possa abrir nossos olhos espirituais para entendermos, ó Deus, esse tempo que vivemos, o que está à nossa volta, possamos pedir a graça do Senhor e o entendimento, para que não tratemos tudo de maneira comum, dizendo que é assim mesmo, que não tem lei. Ó Deus, tenha misericórdia de nós, Pai. Santifica a vida dessa igreja, santifica a nossa vida, começando a vida do pastor, de presbíteros, diáconos. Santifica-nos, separa-nos para um uso exclusivo do Senhor. Visita essa igreja, Deus, com um tempo de avivamento, um tempo de separação do Senhor Jesus. E pedimos, Deus, que o Senhor nos leve em paz para os nossos lares, que o Senhor possa nos dar uma noite abençoada na Tua presença, guardados pelo Senhor, sustentados pelo Senhor, que os enfermos sejam curados. Visita a dona Eva, dando total recuperação à tua filha. Ó Deus, em nome de Jesus, que a bênção do Senhor possa estar sobre ela, sobre o nosso irmão sua Taíde, sobre o seu Olegário, mais a dona Aide. Visita esses irmãos, visita também sua Adonias lá em Cuiabá. Ó Deus, o Senhor possa estar restaurando a sorte, a saúde do teu filho. Visita também o Rômulo com restauração, com equilíbrio, que o povo do Senhor seja curado. Visita também, Deus, a Rafaela, com o milagre do Senhor, com a cura do Senhor, no nome poderoso do Senhor Jesus, que os enfermos sejam curados, cumprindo assim a tua palavra. Nós cremos nisso, Deus, cremos sim. Cremos, Deus, num tempo de ação, mas cremos também que vai ser um tempo de grande manifestação do poder do Senhor, porque assim diz a tua palavra. Ó Deus, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o eterno Pai, a comunhão do Espírito Santo, possa estar sobre a igreja do Senhor, sobre todo Israel de Deus espalhado sobre a face da terra, em nome do Filho e do Espírito Santo, amém. Irmão, só um minutinho, senta só um minutinho que eu vou chegar na porta. Mas o que me levou a estudar sobre escatologia, irmãos, foi quando eu comecei a ver algumas coisas de escatologia, e eu fiz um compromisso com Deus em relação à escatologia. Desde que eu passasse, as pessoas teriam pelo menos uma noção do que é escatologia.
Quando eu comecei a estudar sobre isso há 20 anos atrás, irmãos, eu percebi muita ignorância por parte da igreja nesse sentido. E eu me lembro que eu vi um filme em que o pastor se martirizou muito por não ter ensinado a sua igreja. Eu fiz um compromisso com Deus, irmãos, toda igreja que eu passo, eu procuro trazer uma noção de escatologia para a igreja. Possamos estar atentos em nome de Jesus. Deus abençoe.